gente! Está começando mais um Sementes Podcast para vocês, nossos podcasters. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Meu nome é Michele Dil. E eu sou Cristina Soares. Chiquérrimos! E hoje nós temos dois entrevistados muito chiques, né? Fala hoje, sério. Pelo amor de Deus. Você mudou até o cabelo? Ai, que tudo! Semana passada você viu que tava diferente. Só risada. Bom, gente, estamos com Fabiana Scorpione, que é advogada. Vocês novamente aqui com o Douglas. E o Douglas Amorim, psicólogo. E vamos falar sobre um assunto que está em voga, gente, que é relacionamento abusivo. Sim. Nós vimos os números. Eu não sei se eu mandei pra ti, eu vou te mandar agora. E a gente já começa dizendo que pra nós, que vitória que foi, né, Michele? Conseguir juntar esses dois, né? Não, putz, cara, olha, nem fala um negócio desse. Eu fiquei muito feliz. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, vamos lá, Deus. Eu adoro a presença de vocês, a dele ainda junto. Gente, que eu vou mandar pro Douglas entender o que a gente tá falando de números. É tão gostoso, né, a gente estar na presença de quem a gente admira, né? É muito bom. Eu acho que aqui, pelo menos a minha parte, tem isso de vocês todos. Muito gostoso. Tudo, adoro isso. Gente, o 6º anuário de 2022 saiu. Acabei de te mandar aí. Pra você dar uma olhada nos números. Alarmantes. Puta que pariu. Quando eu vi isso, eu falei, não é possível. Não é possível, você não acredita. 95% de aumento de violência doméstica. Sim. De 2022 até agora nós nem terminamos. Nem terminou o ano. Gente, aí eu comecei a me questionar, falei, gente, o que está acontecendo? Ou elas estão sendo mais agredidas mesmo. Ou está denunciando. Ou está denunciando mais e antes eram silenciadas. Eu acho que, na verdade, são as duas coisas, entendeu? E isso, essa porcentagem com quem denuncia. Porque existe uma quantidade muito grande que não consegue, que não fala nada. É o que a gente chama de subnotificações, né? Sim, que elas não chegam até lá. Ou porque elas morrem antes. Morreu antes. Não deu nem tempo Não deu tempo. Mas quando eu vi isso, Michele, sinceramente, eu falei, nossa, 95%. E as leis estão apertando, sabe? Estão, e os juízes estão entendendo. Sim, apesar de ter algumas situações que aconteceram. Meio controversas, né? Eu falei, não é possível. Então, as leis estão apertando, estão endurecendo. Teve a promulgação de uma lei super bacana, que eu até cheguei a falar da outra vez, em abril agora, que antigamente demorava 24 horas para a pessoa sair de lá da delegacia com a medida protetiva. Uhum. E essa lei de abril desse ano, 14.550, você sai da delegacia... Já com a medida. E sai com a medida protetiva. Pois esses dias eu tive uma cliente que foi ameaçada por uma mulher. Fazia um ano já, foi agredida, jogou um ovo na clínica dela. Nossa! Falei, olha, faz um ano, já não dá mais, ela estava em depressão já. Falei, vai até a delegacia, faz o boletim de ocorrência e pede uma medida protetiva. Falei, a lei abriu, né? Rápido. Vamos lá. Pois chegaram lá, como ela foi agredida por uma mulher, eles só puderam registrar o boletim de ocorrência, ela saiu de lá sem a medida. Nossa. Ela teve que contratar a advogada para fazer uma representação e pedir uma medida protetiva para ela. Então, eu fiquei me questionando. Gente. Aí eu vejo esses números, entendeu? Eu falo, numa situação como essa, ela saiu da delegacia, fez o boletim de ocorrência, ela poderia já estar com medida restritiva, com o botão do pânico. Aconteceu alguma coisa? Não, ela tem que procurar um advogado, ela tem que fazer um pedido de medida protetiva, ou seja, o que era para ser célere, fica mais moroso ainda. Nossa. Então, eu acho que é a somatória de toda essa burocracia. Entendeu? Fora o preconceito, o medo e tudo mais. Sim. E achar que, assim, o que mais me assusta é que, quando você vai falar de violência para algumas pessoas que são ignorantes com relação ao relacionamento tóxico, que é a coisa mais comum que a gente tem, assim, é alarmante. E cada vez mais eu vejo isso. Por conta da própria superficialidade das pessoas. Sim. Né? Então, assim, os jovens de hoje é super natural. Um tratar o outro que nem lixo, entendeu? Pegar, se tocar, é natural. Como assim? É natural um menino pegar no seio, pegar... Não, gente, não é Não natural. é natural. Não é. A Rafaela chegou esses dias falando, mamãe, você sabia que eu sei o que é público, privado e particular? Gente, como é bom. A escola, quando ela tem essa... A escola, quando ela tem essa função, né? ela cumpre. Aí ela Importante. fala pra mim, eu falei, então me explica, filha. O particular é só meu. O público é de todos. O privado, que então... gracinha. Gente, que gracinha, né? É private, sabe?
Eu acho isso sensacional, Gente, mas nem aprender todo isso, acho que eu mundo devia tem. ter uns 30 anos de idade. Mas agora, graças a Deus estamos evoluindo. bom, né? Mais cedo estamos. A gente trabalha, né? A gente trabalha como mãe, a gente trabalha para que os nossos criança filhos sejam aprenda, diferentes. né? Aprendam a dizer não. Eu acho que o mais difícil que eu aprendi na minha vida foi falar não. Nós somos, eu, pelo menos, sou de uma geração que o não era uma bosta, sabe? A mulher, né? A mulher não podia falar não, nunca. A mulher tinha que aceitar a traição. A mulher não podia se divorciar nunca, porque se ela se divorciasse... Ninguém ia ser amiga. Por toda a sociedade. A mulher nunca pôde falar não. Então, se para uma pessoa comum, para um homem já é difícil falar não, imagina para nós, né? Tinha uma frase, né, que as pessoas repetiam bastante, que era: a mulher nunca fala não. Quando ela diz sim, é sim. Quando ela fala não, é talvez. Isso! É um absurdo, porque cara. diz desse lugar onde essa mulher ela não é dona do próprio corpo, das exatamente. próprias vontades, dos próprios desejos. Ela não é dona de fato de um não, né? Porque ela está submetida. Pois é. Então, eu sempre falo que nós precisamos... A mulher, ela foi se unindo. Graças a Deus. Criando movimento. Foi. Eu estava vendo hoje aquele movimento Me Too, vocês viram? Sim, eu também. Da violação, né? Fui violada, Me Too, hashtag Me Too. Então, a gente... Isso é muito importante. Para tentar se É defender, sororidade, é empatia, é rede de apoio, nós né? precisamos fazer isso, entendeu? Até que o legislador foi percebendo que... Opa, peraí, elas começou com as atrizes, não foi? Foi. Com atrizes, o Me Too. Uma atriz que falou que foi violentada por estuprada, por um... E ela colocou essa acho que é alguma coisa assim. E ficou. Harvey. Isso. Aquele que fazia. Produtor de Hollywood. Sim. E aí ele tá atrás, né, de muitos filmes. Ele era um financiador de filmes, então ele decidia quem ia pro elenco ou quem. Isso. E ele acabava sendo elas acabavam sendo silenciadas com a ameaça de que a carreira delas seria enterrada se elas falassem alguma coisa. Só que quando isso assim começou a tomar corpo em 2018, principalmente por causa da... Não é Glenn Close, é outra atriz. Eu não lembro o nome dela. Não, também não lembro. A partir do momento que ela fez o vídeo da Veste Prada. Sim. Ai, como é que ela chama? Ela é linda, morena, já sei quem é. Não, foi a que é mais velha. Aí, a partir do momento que ela aderiu, aí veio uma enxurrada. Isso que eu acho importante. Eu falo para minhas clientes, gente. Meryl Streep. Meryl Streep, isso mesmo. Eu falo para minhas clientes, quando uma pessoa denuncia, gente, você pode esperar. Quando é um caso que a gente já está acostumado, que é realmente um psicopata, um narcisista, alguma coisa, aparecem outros casos em sequência. Não foi uma pessoa só. Então é muito importante. É o caso desse milionário lá que está preso agora, como é que é o nome dele, o empresário? Que foi pra... o cara que tatuava as mulheres. Ai, que horror, saiu fantástico aquilo. Começou com uma mulher. Olha o quanto depois dessa mulher ter denunciado que apareceu. Dor de cabeça até. Um monte de outros casos. É um serial, né? Agora, é um serial. Esse cara é um psicopata. Exatamente. Serial total louco, né? Assim, e como o dinheiro, assim, camuflava tudo isso, né? Sim, elas tinham medo. A vítima vai falar assim, ele tem dinheiro, eu não tenho. Né? Vai ser a minha palavra contra a dele. Ele é muito forte, eu não. Entendeu? E isso, algumas vezes, até fez sentido. Sabe? Vamos falar. Assim, era difícil, ele não ficava preso. Só que agora... E aí você corria mais risco ainda dele voltar e te matar ainda. Então, melhor ficar quieta. Só que agora não. Agora nós temos a mídia. Agora nós temos a legislação que está ficando mais rígida. Agora nós temos movimentos femininos, entendeu? Agora nós temos uma garantia muito grande de que, de fato, vai acontecer alguma coisa com ele. Tanto é que ele está preso. Sim, está preso e vai ficar lá. Cara, graças a Deus. Assim, eu vibro, gente. Desculpa, eu tenho esse momento. Eu acho o máximo quando o cara é preso, entendeu? Porque ele não vai fazer Porque ele é exemplo para outra. Exatamente. Além de não fazer com outra pessoa, é exemplo pro bosta que faz. Exatamente. Que se continuar fazendo, vai ser pego. Aí, voltando ao Me Too. Aos números que a gente estava falando sobre estatística, Sim. eu estava vendo o tipo de mulheres, né? Eu falei, vou analisar que tipo de mulher o perfil. Negras, pessoas mais humildes, entendeu? Só que daí a gente olha, isso aí é o que está na estatística, mas a gente olha hoje em dia, não tem regra.
Isso que eu ia falar. Não tem regra. É juiz, aquele juiz que também carimbava, né? Dava o carimbinho dele na bunda das meninas. É esse cara milionário. É essa atriz. Então, assim, gente, não existe regra. Entendeu? Essas pessoas, elas estão em todos os níveis sociais. É que nem o alcoólatra. Entendeu? As pessoas sempre acham que o alcoólatra é o pobre, o jogado, é o da periferia, o marginalizado. Imagina. O cara que é alcoólatra, ele tá em qualquer lugar. Estão em todos. Assim como o assediador, assim como o estuprador, assim como em todas as esferas, né? Todas as esferas. Assim, eu fico chocada quando eu ouço assim algumas pessoas virarem para mim. Eu já ouvi de diversas pessoas, assim, mulheres e homens. Ai, depois de 30 anos vem dizer que teve assédio. Já? Se naquela época era prática normal. A mulher que se oferecia. Sim. Oi! Eu tive que bloquear. Depois que eu comecei a colocar algumas postagens. Eu bloqueei algumas pessoas também. Porque eu falei, eles falavam isso. Sério? Fabiana, o que você está fazendo é ridículo. Sério? Sim. Isso é uma briga de casal. Não é uma briga de casal. Entendeu? Um cara que faz sexo com a mulher que está dopada e que ela fala que não quer ter relação sexual, não é uma briga de casal, isso é um estupro. Isso é um estupro. Então, de vulnerável, porque ela estava numa situação de vulnerabilidade. O machismo, né? É o machismo. É terrível. É terrível, por isso que eu falo. Mas somos nós que imprimimos. O seu filho é prodígio, por exemplo. Por que ele é prodígio? Porque ele foi criado, educado de uma forma que ele trata a mulher dele como uma lady. Super respeitador. Eu criei ele pensando exatamente nisso. Eu vou criar o meu filho para não bem ser a outra mulher. Ele é. O que a estrutura machista ela vai tentar pintar é que esse cara que é respeitador, ele é o que eles chamam de emasculado, né? Então, assim, que é isso, gente? Ele é um ser inferior. Ele é aquele negócio do pílula blue, red, sei lá. Red pill. Ele é inferior, né? Aí por isso que às vezes eu vou tentar explicar para as pessoas que, a mesma raiz do machismo, está o ódio às mulheres, está a homofobia, está tudo na mesma raiz, que é ódio a tudo que pareça o feminino. Sim. É ódio a tudo que se aproxime do que pareça feminino. Então até esse cara, que é um cara reconhecidamente na sociedade como um cara másculo, heterossexual, mas se ele é respeitador, se ele não entra junto na roda para falar daquela menina, da roupa, do corpo, de se referir a uma mulher como um objeto, ele fica nesse lugar como alguém que é apartado. Coitado. Que cara esquisito, isso, estranho. Infelizmente. Douglas, já é aquela coisa, fala, o bonzinho, né? O bonzinho versus pegador. E o pegador, quem é o pegador? É o cara do 50 tons de cinza. É o que odeia as mulheres. É o que odeia as mulheres. Tem um livro. Odeia. Muitos é terrível. Mas Fabiana, nós também somos agredidos pelas mulheres. Não, assim? A nossa força física é muito inferior à força masculina. Por isso que nós temos que ter essa proteção. Entendeu? Nós somos mães, na maioria das vezes. Nós não cuidamos só de nós cuidamos dos nossos filhos. Então a gente está numa situação mais vulnerável. Outra coisa foi bem legal também, falando sobre a Lei Maria da Penha, a gente não falou sobre isso ainda, e é bem legal. Até 2019, a Lei Maria da Penha ela era assim, era violência contra a mulher, familiar, violência doméstica e familiar. Então, para ser considerado violência doméstica, ela tinha que ser assim, o marido, o pai, tinha que ter alguma relação doméstica ou familiar, irmão, irmã. Aí eles falaram, peraí, gente, não dá, a mulher ela tá apanhando de gente de fora também. Ela tá apanhando de homem de fora. Exatamente. De ex-namorado. Ex-namorado não era considerado, não se enquadrava na Maria da Penha. Porque ele por isso foi muito criticada, né? Foi muito criticada essa lei. Por conta dessa formulação. Não, ele não era mais familiar, ele já era ex. Entendeu? E situações como a gente até já presenciou, né? Algumas do sujeito tentar se aproximar da menina na boate, ela dizer não, ele machucá-la. Temos o caso do cara que quebrou o braço da menina no meio de uma balada. Ela falou não. Olha, acabou de acontecer. O do estupro do ex-BBB. Ela falou, não quero fazer sexo. Né? Mas o homem tem que mostrar aquele poder, porque né? Eu quero a soberania, a supremacia. E é tão complicado essa coisa que é construída a sociedade, ela constrói uma ideia do que é o homem, né?
do que é o macho. Essa coisa não, mas o cara que tem pegada. Sabe? Sim. E é o cara violento. Não, é o cara que tem pegada, o cara que tem uma cerveja na lata na mão. Isso, é tudo isso. Ai, que nojo. Não, é um cara escroto, é um verdadeiro escroto, né? Não, é o cara que bebe cerveja, é o cara que faz churrasco, é o cara que não sabe onde tá a cueca dele, é o cara que quer tudo na mão. Não, peraí, isso aí não tem nada a ver com o homem. Uma coisa que eu digo, né, assim, é que a gente precisa diferenciar quem gosta, entender quem de fato gosta de mulheres e quem só gosta de transar com elas. Sim, tem uma diferença muito grande. Diferente. Totalmente ele diz que ama mulheres, mas odeia o tom de voz da mulher. Sim. Tudo que a mulher faz, ele acha é um objeto sexual. Ridículo, ele acha feio, ele acha... que é um abuso, né? É um abuso psicológico. Não, eu tô dizendo assim... Ele denigra a imagem, é só um objeto sexual. Tudo que é da mulher, ele acha ruim. Ela sim, fala demais. Sim, não gosta de mulher. Ela só quer fazer tal coisa. Diminui, humilha. E aí... Peraí, você gosta de mulher mesmo? Eu acho que você gosta de transar. Eu não tô questionando a sexualidade. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Às vezes a pulsão sexual, de fato, é para o sexo oposto. Ele realmente gosta de transar com uma mulher. Mas ele odeia mulher. E você já reparou, Douglas? Mas ele foi criado para isso, né? Ninguém... Tem uns caras que ficam, por exemplo, na porta distribuidora. Já reparou isso? Aqueles uns caras que gostam de... Não assim, sabe? Não generalizando, mas alguns. Que gostam de ficar... aglomerado com homens. Eles não gostam. Eles têm as suas mulheres, né? Eles são casados. O clube do Bolinha e o clube do Luluzinha. Mulher, ele é esquisito como posse, isso, né, gente? Ele entende como posse, ele não entende como uma parceria. Então, eu tenho a minha companheira, mulher, né? Exatamente. Né? E esse cara... ela tem que estar disposta, isso. Né? E eles fazem muitas coisas para agradar outros homens. Isso. Eles não querem agradar tudo que é do mulher. Campo do amor, como diz a Angela Davis, né? Tudo que é do campo do amor é direcionado a outros homens, não a mulher. Então, o afeto, é uma afetividade, admiração. A admiração é tudo voltado a um outro homem. E a mulher é resguardado o sexo. Sim. É resguardado este lugar. Você me espera. Se eu quiser, eu vou. Sim. Né? A mulher tá sempre esperando esse cara. E enquanto ele tá lá, né? Alguns deles... Ou quando ele não espera, ela morre. Eu vejo esse homem... Ele parece... A meu ver, não que seja. Ele é heterossexual, mas homoafetivo. Porque parece que ele tem uma homoafetividade. Porque o amor dele não está voltado às mulheres. Está direcionado a outros homens. Né? Então ele agrada outros homens, ele faz tudo por outros homens. Respeita outros homens, exatamente. Admira outros homens. Essa admiração, mas ele não admira a mulher, ele não gosta da mulher. Ele é heterossexual. Sexualmente ele deseja a mulher. Mas afetivamente ele ama outros homens. Para nossa sorte, para nós mulheres, a nossa sorte foi que agora existe o abuso psicológico. Sim. Porque todo esse desprezo, toda essa humilhação, toda canalice, né? O que eles fazem agora são punidos. E eu vou falar para vocês, estão sendo punidos. Está acontecendo. Tão bom isso, Fabiana. Então, hoje em dia, como é que prova isso? Vamos direto ao fato. Para os meus clientes, é tão complicado, né? Porque geralmente isso acontece entre quatro paredes. Por isso que eu estou falando. E os filhos podem ser de menor, não dá? Não, de menor não, menores de idade. Até tive uma audiência de menor hoje tá errado que ouviram a filha. Eu achei super bacana, porque ela não tinha testemunha. É aquela que eu te mostrei. Sim. Sabe, a pessoa não tinha testemunha, ela se afastou da família, se afastou dos amigos. Não tem como um relacionamento desse. Ele isola mesmo, faz parte da manipulação dele, isolar, né? E ouviram a menina numa sala especial, a promotora pediu, o juiz ouviu. Então, assim, é muito importante a palavra desses filhos, né? E ele agrediu a filha também. Então, tá nítido o ódio dele. A gente tá falando sobre ódio. É contra a mulher. Sim. Ele falou que ele bateu na filha porque a filha estava andando com lésbicas. Nossa, ódio a mulher mesmo. Ódio a mulher, entendeu? Ele bateu na filha porque a filha estava com companheiras lésbicas, aí ele enforcou, bateu. Nossa. Agora vai responder, está respondendo por lesão corporal da mulher e da filha. Né? Então é muito importante a mulher saber disso. Todo esse desprezo, toda essa desqualificação, tudo que te impede de evoluir, toda essa humilhação. Controle financeiro. Todo o controle financeiro, né? Tudo que te impede de crescer
é considerado abuso psicológico. Então, hoje nós temos esse respaldo. A mulher que está nessa relação, geralmente ela está depressiva, geralmente ela está... Ela tá fodida, né? Acabada, no chão, autoestima zero. A gente procuram o Douglas, essas mulheres já chegam completamente já em estado lastimado. Ou quase se E matando. voltando Tem clientes que já Já tentaram. sim, tentaram. fala do Douglas em outro podcast que a gente já teve, né? Pode ter a ver com as mães narcisistas? Pode, porque assim, mães narcisistas, principalmente quando tem a ver com filhos dourados, né? E normalmente os filhos dourados são homens, né? Esses filhos que as mães narcisistas, elas captam para ser o objeto perfeito delas, né? Então, aqueles que vão receber a carga de controle emocional, não necessariamente a carga de raiva. Então, elas endeusam esses caras, né? As mães endeusam esses caras. Elas os Esses servem filhos de uma dourados, forma... Douglas, eles têm uma tendência de ser narcisista? Tem, Com né? toda certeza. Sim. Lógico. Porque eles querem a mesma adoração que eles receberam A mãe. na vida. Ah, que olha nojo! isso. Então, assim, quando eles chegam num relacionamento que eles são questionados, independente da forma que seja, às vezes de uma forma sutil, gentil e amorosa, né? Do tipo, Mas ele não, responde você não gosta dessa minha amiga, mas eu quero continuar tendo uma uma relação com ela. E aí ele se sente bom, então... O meu poder está sendo questionado, né? E de repente isso se transforma numa fúria, que pode se transformar numa agressão física ou em agressão Primeiro verbal. psicológica. Verbal primeiro. Lembrando para quem tem casa, tudo começa com ou sua idiota. Sim. A palavra. A palavra. Eu vejo bem isso. Depois é um empurrão. Gente, coisa boba. Depois é uma você está porrada. gorda, você está feia, Cara, você precisa se arrumar. Começa com coisas pequenas, sabe? Com Vai minando a pessoa, né? Cara, você é tá tão gorda, curioso é péssimo, hein? porque tem pessoa que, assim, Quer destruir a esse mulher, narcisismo, né, desses dourados aí, né? Que o cara Tudo quer dourado. elogio e ele nunca elogia. Ele nunca elogia, ele só quer elogio. A maioria deles não elogiam, né? Eles querem Eles não. ser... querem São ser só endeusados. demonizinhos. Às vezes eles fazem isso nessa... Manipulação. Lá no início, né? No galanteio. No bombardeio de amor, É, né? Que ele love dá bombing. tudo, ele dá tudo. Ele trata aquela pessoa e pega ela justamente porque todos nós temos o nosso narcisismo, que é o narcisismo saudável. adequado. Então ele chega na vida dessa outra vítima, pega ela justamente nesse narcisismo saudável. Ele dá tudo pra ela, pra depois o quê? Tirar tudo. Quando ela se submete, ela vai se submeter. A confusão que ele cria. Ele o deu quente esfria. todo... o gaslight? É gaslight, não é? Não, é o que a gente chama de esquenta e esfria. Esquenta e esfria? Isso. Porque o que ele faz? Ele dá tudo e quando ele tira... E aí, eu quero aquele amor que eu tinha, né? Eu quero aquela pessoa que me tratava bem. Então, o que eu vou fazer? Tem que fazer eu vou me humilhar humilhar pra receber de novo. Da Netflix lá do Tinder, como que é o... O cara do O Tinder. O golpista do Tinder, né? A mulher achava, eu sou um ser extraordinário. Depois o cara já começava a se esquivar e tratar igual E aí ela pra manter aquela relação, ela fazia o que ele quisesse depois, né? Porque no início, Já tava a promessa era de que eu encontrei um príncipe encantado que vai resolver todos os meus problemas, as minhas carências, sim. E aí a gente fala de uma escala, né? Porque tem uma escala que começa dessa forma, né? Encontrei o céu, porque nunca é ruim, nunca começa ruim. E depois tem essa escala que vai fazendo com que aquela vítima que tá ali, ela tem uma tendência a pensar assim, bom, eu já me afastei tanto de tudo, da margem, que agora eu só tenho ele, eu não vou voltar. Nossa, então eu me submeto ao maltrato, eu me submeto ao tapa, eu que me submeto a outras qualquer coisas que vão se tornando... E aí chega ao ponto... Quando essa pessoa, um dia, vamos supor que ela reage, entendeu? Aí ela... Tratamento de silêncio. Tratamento de silêncio, que é o pior ainda. Gente, isso é meses, semanas. Então, ela não faz mais, porque ela já sofreu com eles sabem. Eles estão doutrinando ela. Não vou conversar com ela, é um treinamento. Gente, como isso é real. É horrível o tratamento de silêncio. Você tá bom dia para aquela pessoa, você não responde um bom dia. Você quer carinho daquela pessoa, você não tem uma palavra. Né? E, tipo assim, isso por culpa sua. E é isso, a pessoa começa a sentir cada vez mais culpada. Eu acho que o silêncio é uma coisa tão terrível, né? Psicológico. É um abuso psicológico. A culpa, gente, podia ser exterminada. A palavra culpa. Porque não tem como você não sentir culpada. Agora, culpa... A pessoa te coloca como culpado. Porque assim, mas ela tá o silêncio... Não, eu estou falando assim, quando a gente está criando um filho
a gente pode errar e falar, é culpa sua. Tem que tomar muito Jamais. Mas não mesmo, mas você viu que você mas não eu viu, acho, Michele, que independente culpa é da péssima. palavra, Não, a palavra o tem problema poder. é o sentimento que Então, aquilo causa. que A pessoa, causa. a pessoa, por mais que ela nunca Diminui, ouviu ela na tá vida essa curva. palavra culpa, mas a atitude da outra faz ela sentir algo ruim. Ela sente um mal-estar. Porque, por exemplo, gente, isso aí, pelo amor de Deus, já me aconteceu. De pessoa assim, eu não quero fazer tal coisa. Não quero, é uma vontade minha. Aí a pessoa já fazia o bico, o chamado bico, né? Sim, é horrível. Já fazia aquilo. Aí, sabe, você fala, não vou fazer. No primeiro dia não vou fazer, no segundo dia não vou fazer. Depois, você acaba fazendo. Ainda mais Porque você fala, Eu quero vai ficar fazer. tudo bem. Pra ficar tudo Ai, bem, não tô sabe? afim. Vou evitar Ai, eu vou fadiga. estragar o meu final de semana. É, eu sabe? vou estragar essa festa, né? E eles Ixi, utilizam demais. todas essas coisas, né? Por exemplo... Como educar pra não cair nessa? Cara, na boa, assim. E como a gente também, as agir, pessoas em casa não caem nessa porque também. assim, porque assim, o que eu vejo? Eu já evito, eu acho que, 70% apenas gritando. Quando eu vejo que alguma coisa tá errada. Ai, não, Rafaela! Entendeu? Nunca bater. Por conta dessas coisas que eu não quero. Eu não quero que ela ache que o amor é violência. Não existe. Se você ama, você não bate. Ponto. Acabou. Não existe esse tipo de relação. Não tem outra maneira. Então, mas como fazer... esses dias eu tava com uma discussão com ela, embora ela tenha 6 anos, eu troco com ela. Se ela vê o teu marido te bater, ela vai crescer achando Que é normal! E assim, Então não é só você não agredir. Não, mas ninguém familiar, agride. né? Em casa, E em a casa E família também, tem que estar. porque eu vejo assim, Michele, além da criança, da questão da educação, existe a pessoa adulta que nunca tinha passado por uma situação dessa, que hoje, ela pode conhecer uma pessoa que ela vai cair nessa cilada. Sim, porque tirando a questão da educação que se dá, porque assim, Mas como minar ela pra ela não cair? É isso que eu tô perguntando. porque eu acho assim, Porque assim, o meu medo é o seguinte, que nem eu falo pra ela, eu falo assim, Rafa, nós vamos uma discussão, imagina, ela tem 6 anos, então não é uma discussão muito madura, né? Vamos lá, demorada. Mas assim, mamãe, qual que é a importância do não? Eu falo, o não é mais importante do que o sim. Eu sempre falo isso pra ela. E o mais importante do que falar um não é sustentar um não. sim. Agora, qual exercício você faz com uma criatura para ensinar ela que não é só falar um não? É falar não e fazer, e fazer birra, mas não fazer. Não vou fazer. Porque assim, Porque o problema é isso que você está falando. Hoje você fala não, beleza, tá tudo bem. Aí o cara faz aquele bicão. Aí vai passando, você fala, puta, não. Ai, eu não quero aí você não quer, né? Ai, então chega, tudo bem, não quero. tudo bem, vou o ficar cacete. fadiga. Eu não vou fazer. Entende? Eu entendo. Assim como, por exemplo, eu parei certas coisas na minha vida, falei, não vou mais fazer, não tem hipótese. Você falou não, E não. não, acabou. Assim, a grande importância da gente criar filhos que são autônomos emocionalmente não nos dá uma garantia de que eles não vão fazer escolhas que são ruins para Sim. eles. Ah, não, isso sim, Mas claro. nos tornam, né, como vocês como pais, Responsáveis de algumas coisas, como né? referência. Como uma referência. Eu acertei, porque eu falei pra ela, lugar. quando a mamãe fala não, é não, é não, então é não. Quando é não, é não. Isso. E como uma referência, um lugar seguro para esse retorno, Sim. quando ela estiver em situações em que ela não conseguiu fazer boas escolhas, porque, né, digamos que ela entre na adolescência, as crianças, os adolescentes, e de repente elas escolhem uma relação que é assim, que é abusiva, que é Por mais que ela tenha sido bem educada, né? E os pais ali percebem que elas estão numa situação como essa, né? E aí é esse momento em que há uma intervenção que não necessariamente vai ser uma decisão por aquele adolescente, mas é uma intervenção de dizer, olha, eu estou vendo o que está acontecendo, A escolha é sua. Eu vou ver sempre o que está acontecendo e eu quero estar como referência para quando você pedir ajuda. Sim. Cara, O meu posicionamento é esse. Eu não tenho como decidir por você. Eu posso fazer algumas restrições do tipo, eu também vou dizer para essa pessoa que eu estou vendo, mas eu não vou interferir na sua decisão. Sim.
Eu tô aqui como uma referência. Cara, que difícil. É Cara. muito difícil. É difícil, mas toda essa realidade nossa, ela só vai começar de fato, esses 95% aí, só vai começar a regredir quando começar dentro de casa, nas escolas. Sim, concordo. Entendeu? Começa por aí, porque senão não vai reduzir. Não vai reduzir. E outra coisa que eu vejo, não sei se eu estou errada com relação a isso, eu acredito que hoje, por exemplo, você pega uma pessoa de 30, uma mulher, um homem também, porque todo mundo acaba sendo abusado de forma de outra, né? Pessoas... A internet, eu acho que ela trouxe novas possibilidades de abuso, né? Porque assim, você pega pessoas que... o estupro virtual. O estelionato amoroso, sentimental. Né? Tudo através da internet. Porque pessoas que nunca tinham passado por nada pode hoje... ser fisicamente também, né? Mas a maioria através virtual. Tem muito, né? Porque eu acho que essa educação... Eu acho que o brasileiro, né? A gente, enquanto brasileiro, a gente talvez não estava preparado para essa internet que veio assim, vrá, né? Usando os termos da foi maravilhoso, porque trouxe muita informação. Sim, mas não temos maturação para isso. Porque vai entrando em qualquer site, vai clicando aqui, não tem aquele macaquinho com a bananinha, a pessoa já clica naquilo, traz vídeo. Sabe o que eu tenho percebido? Entra em site de relacionamento. Sabe o que eu tenho percebido das vítimas que geralmente me procuram e que eu conheço, amigas, enfim? As pessoas mais jovens estão praticando menos violência, contra a mulher. Graças a Deus. Ai, que bom. Nós vemos pessoas mais velhas, entendeu? Isso é muito bom. As velhas que estão praticando. Né? Ah, por quê? Lógico, os mais velhos. Porque aí nós vem daquela educação que nós estamos falando. Então, talvez... a esperança, né? A gente tem uma esperança aí. Que isso vai mudar. Olha, aquele jogador mais velho, esse juiz mais velho, esse BBB que é um pouco mais novo, mais pessoas 18, 19 anos. Mas coisa aberrativa mesmo, os mais velhos. Tem, mas são os mais velhos. Aquela estrutura machista. Como é que chamava aquela série? Nós estamos com séries agora. Aquela série dos os homens que não amavam as mulheres. Tem um livro, né? É um filme, né? É um filme. Tem mas é um volume, são dois. Tem esse filme. Eu vi, mas eu não assisti. É um filme, eu assisti. Fortíssimo, não é legal, não. Quer dizer, é legal, é importante. Pela discussão é válido. Os homens que não amam as mulheres. Você sabe qual que é o extremo? Vamos lá. O George Clooney, é o Richard George Clooney. Tem dois. Tem um que é... Peraí, os homens que não... Vamos procurar aqui, mas assim... Nós estamos falando de homens também. Outra coisa que foi bem bacana do começo que eu falei para vocês, que a lei Maria da Penha teve essa mudança, incluiu-se então violência doméstica e familiar e de gênero. Olha que legal. Que legal. Por quê? Relações homoafetivas. Interessante. A mulher isso, que era importante. casada com outra mulher, ela não respondia, ela não era protegida pela Maria da Penha. Aí veio, graças a Deus, Netflix tem agora. E regularizou isso aí. Milênio. David Fincher, que chama Os Homens que Não Amavam as Mulheres. É incrível. Ave Maria, nós estamos com dicas hoje, todas as dicas. Essa fala da... Não perde, não perde o raciocínio. Das pessoas homoafetivas, em relação homoafetivas. Elas não sabem, muitas não sabem que tem a proteção. Pois sim, desde 2019 já existia, algumas jurisprudências já julgavam, né? Porque é uma relação. A delegacia da mulher para fazer esse registro. Então, muito legal isso aí, ó. Muito importante. Amparada pela Maria da Penha. Né? Aquela pessoa que se identifica pelo gênero feminino, ela pode procurar a delegacia da mulher, ela vai ter o mesmo tratamento. Isso é muito importante. Porque ela se identifica pelo gênero feminino, entendeu? Então, antigamente ainda era uma briga na jurisprudência, agora não, já é quase pacífico esse entendimento, entendeu? Por quê? Porque a lei modificou. Nossa, que importante não isso tudo. É muito, eu achei isso. E as pessoas não sabem. O dia que eu vim aqui também, teve gente que me perguntou, eu acho legal a gente falar novamente, sobre aquela lei. As pessoas acham que é brincadeira, aquele X na mão. Não é não. Isso aí você vai em farmácia, você vai em qualquer lugar. As pessoas não fazerem isso brincando, porque isso é uma lei. Foi criada para realmente, quando a gente vê uma mulher em situação de violência doméstica, eu mostro para a Cris, eu estou num bar, eu mostro para a Cris fala, peraí, aquela mulher tá sofrendo violência doméstica, ela só tem um batom na mão. Chama a polícia. Olha como isso aí Então é muito importante as pessoas não brincarem com isso, porque isso é uma lei
né? E que defende a mulher, E que é uma ajuda. defesa nossa, gente. Às vezes só tem um batom na mão mesmo, faz um risquinho. Nossa, como dá um isso é guardanapinho pro importante. garçom, sabe? Aquele dia que nós falamos aqui, muita gente veio me perguntar. Mulheres, né? Fabiana, eu posso fazer isso? Você deve fazer isso. Se você não tem outro meio, faça isso. E é tão importante porque, assim, o que acontece hoje? Gente, esse 95% é muito assustador. Nossa, Significa que dá o vontade quê? de chorar. Que tem zoando. muita mulher em casa que tá assistindo Sim. e que, assim, tá passando por situação de violência Não consegue. extrema. Então, assim, por conta de todo esse abuso, ela não consegue fazer nada. O que a gente faz? Vocês, qual que é qual que é o conselho que vocês dão a essas mulheres? O que elas precisam fazer? Assim, como que elas Primeiro, conseguem? se elas conseguirem estar num lugar público, acho que a dica que a Fabiana falou é muito Não, importante. eu falando acho- assim, Michele, da mulher que ela tá em casa Ela sofre. e sofre essa coisa do cara que, eu vou ficar quieto. O problema é que a não sei o maioria quê. dessas mulheres, elas estão em cárcere privado e não percebem que elas estão em cárcere privado. Elas não têm mais contato com a família. Então eu acho que o primeiro caminho, Douglas pode até me corrigir, ela voltar a ter contato com essa família novamente. É o cativeiro emocional que a gente fala, né? Isso. E eu acho que... Né, Quais serão falando os pra sinais, essa por mulher- exemplo? Falando para essa mulher, né, que está nessa condição e que está vivenciando isso e talvez se sentindo completamente ilhada, né? Eu acho que o primeiro passo é ela começar reconstruir uma rede de apoio. Sim. E essa rede de apoio se passa nessa reaproximação Da dessas família. pessoas que, inclusive... Pode ser a ela primeira sabe- que virar pra ela e falar assim, bicho, E ela, Cuidado. não, e ela É. sabe, e ela Tem sabe algo errado que na essas sua pessoas relação. se afastaram justamente por causa do abuso. Né? Ela sabe, ela tem essas informações, ela sabe que isso aconteceu. A segunda coisa é ela, a partir dessa rede de apoio, ela construir o planejamento de saída, né? Legal. Porque a maioria dessas mulheres, elas só saem quando alguém intervém por causa de uma... É muito difícil elas saírem de uma sozinhas. situação pública. Muito Né? Então, assim, ela foi sim. agredida publicamente, alguém viu, o vizinho ouviu, chamou a polícia, aí ela sai. Mas ela tem muita dificuldade de sair de um modo organizado daquilo, dizer, eu não quero mais isso forma pra mim. orgânica, E ela né? sai, ela não dá Nossa, conta difícil. de fazer isso. Então, assim, a dica é, se aproxime da sua rede de apoios. Conte para tua vizinha. Às vezes a tua vizinha não faz ideia. Conte. Mesmo que você ainda nem tenha certeza que você quer sair, que você consegue Sim. sair, crie testemunhas, pessoas que vão estar te observando, te assistindo, Legal. que vão estar atentas a você, mesmo anterior à decisão real de sair da relação. Aham. Então, conte a sua história. Quando a gente está contando a nossa história, a gente cria consciência do absurdo que a gente está vivendo. É verdade. A gente ouve, A né? gente Verdade. escuta o que a gente É. está Quando falando. você acorda, você fala, peraí, realmente eu estava passando por isso. É por isso que terapia, É. né? As pessoas vão pra terapia e Pra se ouvir também. Pra se ouvir, principalmente por causa disso, pra se escutar. Então conte pra sua vizinha. Eu ainda não Legal. decidi sair, eu não sei como eu vou sair, eu não tenho mais Forças, forças, sei lá. financeiramente eu não sei o que eu posso fazer. Geralmente elas estão sem dinheiro nenhum. Geralmente, porque eles vão minando mesmo, tudo ilhando mesmo aquela pessoa. Mas conte a sua história, né? Conte para as pessoas que estão ao seu redor, porque isso vai ajudar você a se escutar e a construir pontes que te dão uma sensação de que sozinha você não tá. Legal. Eu acho que é o primeiro caminho mesmo. Muito raramente elas chegam direto em mim, entendeu? Alguém Porque que- quando vem pra mim, Cara, aí eu já é encaminho assim, pro psicólogo, mas eu preciso levar na delegacia porque elas não conseguem chegar. Já teve Nossa, cliente como minha é que deixou o carro lá, teve crise de pânico na delegacia, Nossa, o carro dormiu lá. Deus. Ela Foi só embora, conseguiu registrar Gente. quando eu fui com ela. Então a pessoa tá tão destruída emocionalmente Situação, né? que ela só conseguiu. Então, geralmente eles procuram ou a família encaminha para o psicólogo, aí ela vai ter mais força, ela procura advogado. Dificilmente eles vêm direto para advogado. Outras situações também que foi legal para a mulher quando ela está nessa situação, que ela não dá conta de sair. Se ela vai no hospital hoje, existe a lei da notificação obrigatória. Foi o que aconteceu no caso daquele repórter. Lembra que eu falei para vocês aquele dia? Sim. Aquela menina tão adoecida, né? Tão manipulada que ela estava, que ele bateu nela, né? Foi lesão corporal, e ele não iria ser preso se não fosse essa lei da notificação obrigatória. Aí, Então ela teve a chance dela de olha sair desse só, relacionamento. gente. Exteriorizou, ficou público, ele ficou preso. A mídia 3 colocou pressão, meses. ficou preso. Só que é tão doente, é tão difícil você sair de um relacionamento desse. Cara, Foi o como? tempo dele sair, ela voltou pro relacionamento. Então,
Porque aí é um outro caso que eu vejo. Eles estão juntos ainda no interior de algum lugar, né? Acho que foi do Mato Grosso do Sul. A mãe uma coisa assim, tentou interditar, Não, eles estão em outro tentou. lugar, sei lá, que É nem muito- sabe. porque é Claro isso que que ninguém sabe, ele não quer que ninguém saiba o que ele tá vivendo com ela. Então, por isso Óbvio, que eu né? penso assim, que, por exemplo, eu tive uma colega que ela tinha uma relação assim, que todas as pessoas liam como uma relação abusiva, e ela falava, ele me ama. Então, é isso que eu gostaria de saber, por exemplo, que sinais a pessoa que está em casa, ela pensa, não, mas ele me ama. Uma vez eu ouvi uma dica de uma pessoa, não lembro onde que era, algum vídeo que eu assisti, que a pessoa falava assim, quando você estiver num relacionamento, escreva sempre, quando você estiver se sentindo mal, escreva por que você está se sentindo mal. O que aconteceu naquele dia. Que aí depois você vai descobrir que você estava num relacionamento abusivo. Que seria, porque fala, né, que geralmente a pessoa que está num relacionamento abusivo, ela está isolada, né? Aí eu falava, então escreva. Sempre, você está se sentindo mal? Aquele dia você não acordou bem? Escreva por que você não está se sentindo bem. E vai chegar um momento que você vai cair a descobrir ficha. que é porque você está num relacionamento abusivo. Sabe o que acontece, Cris? Por exemplo, quando você tá num relacionamento abusivo, se ele faz alguma coisa e coloca a culpa em cima de você, ou ele tem ciúmes, por exemplo, excessivo de você, a pessoa, ela acredita que ele a ama demais. É esse Ele que a é o ama problema. demais, por isso que ele tá com ciúmes dela. Medo de É esse que é o perdê-la, problema. né? Então, num momento, ela não vai conseguir perceber isso. Ela vai achar que esse excesso de zelo com É ela amor. é amor. É carinho, é afeto. Entendeu? Então, depois de muito sofrimento, ela vai começar a perceber que tem alguma coisa errada. Mas no começo ela não percebe. Isso que é difícil, É né? difícil. Aí eu acho que é por isso que é importante esses sinais, porque a pessoa que ela tá, por exemplo, hoje em casa assistindo, ela vai ver, não, eu tô passando por isso. Ah, é verdade, olha, fulano fala isso. Olha, gente, eu vou. Nós temos que encerrar, já são 40 minutos. Olha, passou voando, rapidinho. Eu sou muito rápido. Eu quero mesmo. passar uma lista de filmes, porque às vezes a pessoa está em cárcere privado, a Sim. única coisa que ela tem é Sim, Netflix. não sabe que tá em cárcere privado. Não sabe. Então, assim, os filmes que eu dou, não sei se vocês assistiram, se quiserem comentar, Dormindo com o Inimigo, clássico. Nossa, Clássico muito. mesmo, muito bom. Clássico. Garota Exemplar. Garota Nossa, esse é Exemplar, também muito incrível. bom. Nossa, arrepiei. Ah, eu acho que vou assistir de novo essa semana. Namorados para Sempre. Eu não lembro Nesse desse. eu não lembro. Esse deve ser. E Closer, Perto Demais. Eu achei esse filme enojante. Tem daquela Eu mergulhadora fiquei que com eu esqueci o nojo. nome. É angustiante. Aquela mergulhadora que eu falei da outra vez, esqueci, que é fatos reais. Ah, então. Que ela tava com um narcisista, que até hoje tem dúvida se mataram ela ou não, mas eu não me recordo do nome. É muito incrível, eu fiquei impressionada. Ah, eu sei qual que é. É O incrível. Jardineiro Fiel, não é? O Jardineiro Fiel? Não, é. Jardineiro Fiel eu assisti. É um fato real. É fato Só procurar real. no Google. Fato real, mergulhadora. Eu não vou nem falar o final. Mas ela tá com um narcisista que, se você assistir, você fala assim, tipicamente, o que ele faz com ela é inacreditável. Um dos filmes que eu recentes de uns 2 anos pra cá que eu assisti, que me angustiou demais, foi O Homem Invisível. Que é sim. eles têm uma roupa invisível, Exatamente, né? E a angústia da presença, porque ele não aparece, mas você sabe que a presença dele que tá ali, horrível, porque o abusador ele faz isso. Ele se torna presente mesmo quando ele não está. Ele Nossa, mora na isso tua cabeça. é verdade. E Porque o filme o é pior, angustiante. assim, Principalmente como ele foi resumindo, filmado. Ele é filmado de uma bem forma que a interessante. câmera ela vai se aproximando lentamente. Como é que chama esse filme? O Homem Invisível. Ah, É você- bem interessante, ele é mais antigo. Não, é recente. É outro agora? É outro, é recente. Porque tinha um que colocava roupa e Isso. ficava... Não, ele é recente. Ah, Ele eu vou é bem assistir recente. já. Tá, é o mesmo nome. Aí ela É o nome gosta. invisível. Já sei qual que é, sim. É com o marido dela que Ah, vamos faz ver o de fato que real. parece, Isso. maravilhoso. Ela acha sim. que ele morreu. Acha que ele morreu. E ela nossa, começa a achar que incrível. ela tá louca, porque ela sente a presença dele, sente coisas acontecendo. É incrível, é. Mas ele Ai, tá vou ali. assistir. Vale a pena, vale a pena. Então, é importante. Eu vejo como que o cinema ele ajuda, né? Ele Lógico. contribui Ele muito. acorda. Ele acorda muito a Tem pessoa. a série também Dirty John, né? A primeira temporada ela é bem sobre isso, né? É que bem também interessante, baseado sim. em fatos reais Fatos também. reais. Audrey Mestre, é isso. Netflix tem, por exemplo, filme de história real. Da Paixão mergulhadora? Sufocante. Paixão Sufocante. Paixão Sufocante. Gente, Ai, assiste, precisa Douglas, analisar você vai Vou gostar. assistir. Gente, Já anotei tudo aqui, vou É assistir incrível. tudo. Agora, Maratonar. nossa, vamos maratonar esse final de semana. E é tão fortíssimo. importante isso, porque assim,
isso salva pessoas. Essas Salva informações vidas. salvam pessoas. Informação salva vidas. É isso que eu queria dizer. Você estava perguntando naquela hora, né, sobre como gabaritar as crianças, os filhos dentro da educação, as meninas, né, principalmente dentro da educação. Eu acho que o que a gente está fazendo aqui é isso. A gente está aqui pela sua filha. A gente está aqui, né, pelas crianças, pelas mulheres. A gente está aqui por isso, pulverizando essa informação, provocando as pessoas a pensarem, falando sobre masculinidade tóxica, falando como sobre... é ruim para os homens também a masculinidade os tóxica. homens sofrem, eles são os primeiros a sofrerem. Toda vez que eu participo de alguma entrevista sobre essa matéria, se a gente conseguir atingir uma mulher de 0 a 1 é 100%. Que hoje está ouvindo a gente aqui e fala assim, eu preciso procurar ajuda, eu vou sair desse ciclo. Para mim, já valeu a pena estar aqui com vocês, entendeu? E o convite aos homens, né? Reflitam a tua masculinidade, né? Reflitam a forma com que você lida com o feminino. Né? Relida a forma com que você lida com as mulheres, né? E eu acho que a gente não faz uma coisa sem a outra. Nós precisamos que as mulheres denunciem, que se protejam, que busquem ajuda, mas nós precisamos que os homens tenham auto-reflexão. A maneira de pensar, de agir. Porque para todo mundo é mais saudável, né? Porque o homem, essa masculinidade tóxica, ela destrói o homem também. Destrói. Né? Imagina, o homem não tem coisa da paternidade, a coisa da sensibilidade, não pode amar. Ele não pode amar, ele não pode amar a mulher. Isso. Ele tem que apenas não pode ter com ela. Isso, exatamente. É tirado dele. Ele está se tirando, sabe, se privando de coisa muito boa, né? De coisa boa. Olha, eu quero agradecer imensamente a participação. Eu que agradeço estar com vocês aqui. Sempre é enriquecedor. Eu acredito que a gente demais, muito, deu várias dicas. E se Deus quiser, nós teremos um mundo melhor. Eu acredito. Vai plantando, né? Eu acredito, sabe? Eu gostei dessa fala dos jovens tão menos abusivos. Sim, a gente pode perceber. É esperança, né? Então, eu acho, é uma esperança. Porque começaram a se falar mais nas escolas. As mães começaram a ter mais esse pensamento. Entendeu? Eu acho que a gente pode ter essa esperança de mudar. Porque esses 95% precisa baixar. Precisa baixar o urgência. 95% mais do que o ano passado, a gente está no meio do ano. Como triste. Que vai ser a estatística até o final do ano? Sim. Então, realmente, as pessoas precisam, os homens precisam se conscientizar, as famílias precisam se conscientizar. Né? E assim, é tão importante o papel que a sociedade, mas principalmente os pais têm dentro dessa relação. Tanto o pai quanto a mãe. A mãe, sim, ambos. A mãe passa, mas o pai também. A mãe como quando educa o homem também. Quando a gente fala só da mãe, não só a filha. Só responsabiliza a mãe, a gente está fazendo o quê? Sendo machista de novo. Então, assim, a todo momento ser estar em observância, sabe? Constante. Constante. Eu quero agradecer mesmo. Muito Desligou até a tela. Voltou. Um hashtag fica a dica pra nós. É verdade, mas olha, muito obrigada. Muito bom Fabiana, mesmo. Prazer estar com vocês aqui. A Pedroca, olha, já mudei até o gênero do Pedro. Tô mudando. Hoje ela mudou só. É porque nós falamos não tem mulher hoje. Exatamente. Pedroca não, Pedroca. Pedroca vai editar, vai colocar o hashtag do Douglas, o hashtag da Fabiana. Você que está nos assistindo. Você que está nos assistindo, não deixe de ir lá no nosso Instagram. Siga o Sementes Podcast, lá vai estar todos os recortes, vai ter dicas, tem o nosso canal do YouTube que você se inscreve e ativa o sininho, fica sabendo demais. E é isso, Cristina Soares. Isso! Muito obrigada! Sucesso, Semana que vem. Até, gente. Um beijo.